primeiro lugar, devo agradecer este convite honroso que me fez a ministra Maria Elizabeth Rocha de participar desse evento, 10º Seminário de Direito Militar. Na verdade, me desculpo aqui por apresentar a vocês um tema um pouco alheio à temática do direito militar, que é a razão de ser desse seminário. Mas acontece que, na escolha de um tema na área penal, e fiquei mais confortada de ver que outros penalistas que também participaram aqui, também fugiram um pouquinho dessa temática do direito militar, nessa amplitude e diversidade de temas que estão sendo expostos e enfrentados aqui, cabe muito bem um tema que diz respeito a todos. É um tema que é universal e é um tema que é do interesse geral, não somente de uma classe, de um segmento da população, mas do interesse de todos nós, porque trata-se, por falar, referindo-se aqui ao orador que me precedeu, do bem jurídico mais valioso que nós temos, garantido, aliás, como direito fundamental da pessoa humana, que é o direito à vida. E essa proteção à vida, que é dada por vários ramos do direito, ela é mais intensa, mais forte na área do direito penal. Por isso, a minha escolha por esse tema da proteção à vida e uma homenagem que eu faço, incluindo aqui a mulher como geradora da vida, na verdade, se bem que não sozinha, não é? Eu me penitencio aqui que meu amigo Ney Prado ali vai reclamar. Ela não faz sozinha, mas ela é geradora da vida e, portanto, uma homenagem aqui às mulheres, não é? Agradecendo na pessoa da ministra Maria Elizabeth, a única mulher pertencente aqui ao Tribunal Militar, uma homenagem que eu faço à mulher, relacionando-a com esse tema da proteção à vida. Na verdade, eu me sinto até constrangida por suceder aqui a dois brilhantes tribunos, que foram Dr. Roberto Delmanto e Dr. Fernando Capês. Ambos meus alunos, é verdade, mas tribunos eloquentes, não é? Que eu não vou poder igualar em eloquência, evidentemente, e talvez, espero que os senhores não se aborreçam, agora com um estilo um pouco mais acadêmico, né, de enfrentamento do tema. A mulher e a proteção à vida é um tema, na verdade, universal, antigo, mas de grande atualidade. E de grande atualidade porque modernamente se diversificou em questões que não foram ainda abordadas nem solucionadas pelo direito. Algumas delas, evidentemente, já foram incluídas na maioria dos códigos penais, das constituições, das legislações, e são do conhecimento de todos vocês. O homicídio, todos os crimes contra a pessoa, que dizem respeito à proteção à vida também, e a própria defesa do meio ambiente, que, na verdade, também se relaciona com a proteção à vida e à saúde da população. Mas há temas que são hoje considerados inéditos, que pertencem a um domínio que nós classificamos de biodireito ou de bioética, e que precisam encontrar algumas soluções legais na área do direito e, na verdade, também pelo direito penal. Portanto, o tema é atual e é do interesse geral. E ainda nesses primórdios do século XXI que nós estamos, surge-nos, então, essa tarefa não somente compatibilizar os avanços científicos e tecnológicos com as estruturas sociais e com os sistemas jurídicos vigentes, mas também a de rever os antigos conceitos que determinaram até então uma visão individualista no direito e uma concepção patriarcal para a sociedade, orientando os legisladores para o estabelecimento de normas restritivas, hoje questionáveis, diante das transformações do mundo moderno, mas que não dispensam a necessária sobrevivência de um substrato jurídico-filosófico indispensável à convivência humana e ao progresso da civilização. Nessa linha de pensamento, inclui-se
a análise da questão da transformação da mulher no mundo atual e o seu papel na sociedade como provedora da família, partícipe do desenvolvimento econômico e social e também garantidora na família e fora dela dos direitos considerados inalienáveis através das gerações que se sucederam. Desses direitos, não há dúvida que sobressai pela ordem de importância o direito à vida, uma questão que não é somente do interesse da área jurídica, mas de toda a sociedade, e que envolve considerações de toda a ordem, predominantemente de natureza filosófica, moral, médica, biológica, sendo decisiva a posição a ser tomada no campo do direito, pois será ali determinada a licitude ou ilicitude de eventuais ofensas e a delimitação do seu âmbito de proteção. Por outro lado, o avanço das ciências médicas e biológicas e o surgimento de novas tecnologias torna necessário o reexame de questões referentes à vida, em surgimento e no seu prolongamento, com reflexos em velhos temas que estão sendo rediscutidos, como é o caso do aborto, e de novos problemas que estão ainda à espera de uma intervenção do direito, como sucede com a produção da vida em laboratório, através das técnicas de fertilização in vitro, da clonagem e das experiências com células-tronco, originando o surgimento de novos ramos científicos, como são o biodireito e a bioética. Essas questões são atualmente objeto de maior atenção dos legisladores e mesmo dos tribunais, onde começam a ser examinadas, aguardando a sociedade um pronunciamento que possa balizar as ações e intervenções de natureza variada que dizem respeito à vida e que, oriundas das relações interindividuais e da vida em sociedade, irão refletir-se no cotidiano das pessoas e, basicamente, no papel que a mulher ainda exerce no seio da família, não obstante as transformações que sofreu a sua condição no mundo moderno. Para isso, não se pode deixar de levar em consideração os conceitos referentes ao valor da pessoa humana e de sua dignidade, como, aliás, decidiu o nosso legislador ao incluir no texto da Constituição Federal de 88, entre os princípios fundamentais do Estado brasileiro, elencados no seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana ao lado da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. A proteção à vida é, evidentemente, uma preocupação muito antiga. Considerando as concepções filosóficas, morais e religiosas, através da evolução das civilizações, podemos afirmar que foi somente com o cristianismo que surgiu a ideia do valor essencial da pessoa humana como um bem a ser considerado em si mesmo. Ideia que irá refletir-se no direito canônico, passando depois ao direito laico, a necessidade de proteção do ser humano ainda no ventre materno, embora não pudesse ser considerado pessoa em rigoroso sentido jurídico. Essa posição envolvia uma decisão a respeito de se saber quando a vida se inicia. Esse é o grande problema hoje. Tema que, desde a antiguidade até nossos dias, anima a discussão nos meios jurídicos e nos meios científicos. A questão for objeto de interesse já para a filosofia grega, embora esta estivesse mais preocupada com o problema da alma do que com o da vida propriamente dita. Isso torna-se visível na concepção de Aristóteles, que considerava a ofensa à vida fetal diferentemente conforme fosse animado ou inanimado o feto. Para ele, o feto era considerado animado quando a alma era recebida pelo corpo já formado, o que se dava, segundo ele, no 40º dia a contar da concepção para os homens e no 80º para as mulheres. Não se sabe bem por que a diferença. Quando o corpus informatum tornava-se um corpus formatum, distinção que acarretava uma variação na penalidade a que estaria sujeito o seu ofensor.
Sem dúvida, foi Aristóteles, para os padrões modernos, o primeiro machista conhecido da história, não é? Ao estabelecer essa distinção do recebimento da alma em tempos diferentes. Essa distinção, por incrível que pareça, foi adotada por várias leis e perdurou em todo o período medieval e nos vários concílios realizados pela Igreja Católica, sendo abandonada somente à época de Pio IX, no século XIX. O posicionamento da Igreja Católica nas encíclicas papais a respeito do aborto, condenando-o por constituir uma violação do direito à vida, que considerava existir desde o momento da concepção, influenciou, sem dúvida, as primeiras legislações incriminadoras na Europa, algumas delas mantendo a distinção mesmo entre feto animado e feto inanimado, determinando diferentes penalidades, inclusive a pena de morte, de comum aplicação para a maioria dos crimes naquela época, uma vez que inexistia o conceito de pena de prisão como sanção, sendo o cárcere utilizado apenas como prisão cautelar para aqueles que estavam à espera de um julgamento. A pena de morte somente foi abolida das legislações europeias quando os filósofos iluministas no século XVIII trouxeram novas ideias sobre a questão, iniciando-se um período de humanização do direito penal e de abrandamento das sanções impostas, além de substanciais mudanças nos procedimentos judiciais. Começam, então, a ser discutidos e reconhecidos os direitos do homem, mas não os do feto, por não considerar-se ainda que fosse uma pessoa. No final do século XIX e no início do século XX, intensos debates foram travados entre juristas, médicos, sociólogos e membros da sociedade civil, surgindo as ideias libertárias sobre a condição da mulher, chegando alguns a sustentar que a mulher podia dispor livremente de si mesma, sendo dona do seu próprio corpo, ao qual se incorporava o feto, argumento que se disseminou depois nos movimentos feministas e que até hoje é utilizado por alguns partidários da não incriminação do aborto. A questão, evidentemente, diz respeito não somente à incriminação do aborto, mas também a outros interesses em conflito, ingressando mais tarde no campo do biodireito e da bioética. Seja como for, a legislação repressiva relativa ao aborto foi sendo modificada em vários países no decorrer do século XX, objetivando, sobretudo, minimizar o descompasso entre a lei e a realidade social, que sofreu rápida transformação pela progressiva liberação da mulher da posição que tradicionalmente ocupava na sociedade. Contra esses movimentos, porém, não deixaram de se manifestar outras vozes, insistindo na manutenção ou recuperação dos valores primordiais da sociedade, entre os quais se destaca a vida, cuja proteção é ditada pelo respeito ao valor da dignidade da pessoa humana. Para essa corrente de pensamento, a autodeterminação da mulher quanto à livre disposição do seu próprio corpo ou aos seus chamados direitos reprodutivos não constitui um direito absoluto, devendo ser limitado pelo direito à vida e por outras necessidades originadas da convivência social. A caracterização do direito à vida, garantia constitucional, inserida entre os direitos fundamentais da pessoa humana e, portanto, objeto da proteção jurídica, envolve, porém, um problema dos mais sérios, que é o problema crucial, que é o de se saber quando ela se inicia e quando termina, sendo mais fácil determinar pelos pronunciamentos da medicina o conceito de morte do que o da vida. A questão do início da vida, para determinar a sua proteção pelo direito, não envolve apenas considerações de natureza jurídica, mas outras também situadas no plano biológico, filosófico, ético e religioso, sendo impossível o seu isolamento conceitual no campo do próprio direito. E, modernamente, deixou de ser um problema relativo apenas às discussões sobre a incriminação ou descriminalização do aborto, para abranger várias situações propiciadas pelo avanço das ciências em geral e dos meios tecnológicos à sua disposição
para a criação da vida em laboratório e para as manipulações genéticas e outros experimentos científicos. Foram notórias nesse sentido a ansiedade e a expectativa quanto ao entendimento que daria a essa questão o Supremo Tribunal Federal, no mais polêmico julgamento de sua história, pretendendo-se que se definisse quando começa a vida para os efeitos de determinar se as células-tronco embrionárias poderiam ser usadas em pesquisas científicas, o que, afinal, não ocorreu da forma esperada, tendo ficado ainda em suspenso a questão de decidir-se quando a vida começa. Foram notórias, então, e é bom lembrar também que há muitas discussões dentro da própria área jurídica para estabelecer o conceito de pessoa enquanto objeto da proteção legal. E, na verdade, não é, essa questão da pessoa como objeto da proteção legal é enfrentada em vários campos científicos. No campo da medicina, a questão é mais simples, pois considera-se que o embrião recebe o princípio vital desde a concepção, e a condição do feto começa no momento em que o óvulo feminino é fecundado no ventre materno, que é o termo inicial da gravidez na medicina, a ser desenvolvida em várias etapas até a sua conversão em homem com o início do parto. Mas, do ponto de vista jurídico, a questão torna-se mais complexa, havendo a necessidade de conciliar-se o conceito dos vários ramos do direito que se referem a essa matéria, que não podem ser conflitantes, pois a ciência do direito é una, sendo dividida apenas por questões didáticas ou de especialidade. E não há dúvida que a diretriz dessa matéria é dada pela Constituição Federal Brasileira, vigente, que no capítulo dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo e da coletividade, estatui no seu artigo 5º a inviolabilidade do direito à vida. Ora, o preceito constitucional é o mandamento para que a proteção jurídica seja organizada com eficiência nas áreas subjacentes, o que vai ocorrer na legislação infraconstitucional, particularmente na órbita do direito civil e do direito penal, em que as repercussões serão mais evidentes e mais intensas. Como é feita a proteção à vida no direito civil? O Código Civil brasileiro, o atual, não é, que é de 2002, dispõe no seu artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento, com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. É evidente que o legislador, ao mencionar personalidade civil, para atribuí-la somente ao ser humano nascido com vida, quis referir-se à sua capacidade de exercer direitos e contrair obrigações. Mas a interpretação do dispositivo não é isenta de controvérsia, pois observa-se que no próprio direito civil, o nascituro às vezes se apresenta já como pessoa, como acontece, por exemplo, na sucessão hereditária, quando dispõe o artigo 1798, aspas, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão. Ou então, no seu artigo 542, aspas, a doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Ou ainda, na hipótese de reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, dispondo o artigo 1609, no seu parágrafo único, o seguinte, aspas, o reconhecimento do filho, não é, nascido fora do casamento, pode preceder o nascimento do filho, ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Entre os civilistas, uma corrente doutrinária já se manifestava contrária à interpretação dada pelo legislador a essa questão desde o projeto de Código Civil brasileiro, que em 1899 fora apresentada por Clóvis Bevilacqua, um dos seus grandes expoentes, que naquele trabalho declarava no seu artigo 1º
que a personalidade do ser humano começa com a concepção, embora acrescentasse, aspas, com a condição de nascer com vida. Nesse mesmo sentido, também Rubens Limon de França, professor da Universidade de São Paulo, já falecido, afirmou que, embora se estabeleça a condição do nascimento com vida para a existência da personalidade, na verdade, a personalidade já existe com a concepção, pois a condição do nascimento não é para que a personalidade exista, mas sim para que se consolide a sua capacidade jurídica. Esse mesmo autor apontava também para o fato de que, além de poder receber doação e de poder beneficiar-se com legados, o nascituro tem também capacidade jurídica no direito tributário, pois, sendo donatário de um imóvel, obriga-se a pagar os respectivos impostos, portanto, a pessoa. Nessa discussão, entrou também Silmara Quinelato, uma outra professora da Universidade de São Paulo, de Direito Civil, elaborando um estudo que incluiu questões mais atuais do campo da bioética, como o da fertilização in vitro e o descarte de embriões ou seu congelamento, discorrendo também sobre a aparente contradição do Código Civil ao afirmar que a personalidade começa com o nascimento com vida, reconhecendo, porém, direitos e status ao nascituro em vários dos seus dispositivos. Adotando a tese de que o nascituro tem personalidade jurídica desde a concepção, adquirindo no nascimento apenas a capacidade de direito, conclui a autora que, aspas, citando, os direitos absolutos da personalidade, como o direito à vida, a integridade física stricto sensu e a saúde, espécies do direito à integridade física lato sensu, independem do nascimento com vida. Na análise das controvertidas questões decorrentes das técnicas modernas de fertilização em laboratório, com a produção de embriões a serem posteriormente implantados no útero da mulher ou congelados à espera de melhor destino, Silmara Quinelato considera que entre o embrião implantado e o não implantado pode haver diferença quanto à capacidade de direito, mas não quanto à personalidade jurídica. E sustenta que a expressão nascituro já inclui o embrião pré-implantatório, não importando onde ele foi concebido, o que traz inúmeros problemas para o direito, como os senhores podem perceber. No direito penal, a questão é um pouquinho diferente. Considerando, porém, a interdisciplinariedade existente no âmbito do direito e a necessidade da compatibilização de seus princípios fundamentais, não se pode negar ao direito penal a organização da proteção à vida no seu campo de atuação, que é feita no Código Penal vigente, em capítulo próprio, onde se inclui a proteção ao nascituro pela incriminação do chamado aborto, delito que integra o elenco dos crimes contra a vida no título dos crimes contra a pessoa. A matéria, porém, comporta inúmeros problemas, mesmo na sua conceituação doutrinária, cuja solução depende do estabelecimento, evidentemente, do momento inicial em que incide essa proteção legal, o que leva à determinação também do momento em que principia a vida humana. A questão é complexa e controvertida porque o Código Penal, a exemplo da maioria das legislações, não conceitua o aborto, não diz o que seria o aborto, limitando-se a incriminar a sua prática, seja pela própria mulher, seja por terceiros, com ou sem o consentimento da gestante, utilizando-se apenas da expressão praticar aborto e mais nada. A doutrina, por sua vez, ao definir o fato típico, procura dar-lhe uma abrangência adequada às concepções predominantes nas ciências médicas e nas jurídicas, não conseguindo, porém, evitar as divergências. Para a medicina, o aborto consiste na interrupção da gravidez no período em que o feto ainda não é viável, ou seja, nos seus primeiros meses de vida intrauterina. Como ensina Caetano Zanetti Mamana, no seu livro sobre medicina legal, denomina-se aborto ovular, isso em medicina, aborto ovular
o que ocorre até o 20º dia da concepção. Aborto embrionário até o 3º mês. Aborto fetal até o 6º mês. Do 6º ao 9º mês, sendo viável o nascimento com vida, a ocorrência é denominada na medicina parto prematuro e não aborto. E decorrido o 9º mês, parto a termo. Observe-se que estamos aqui no campo das causas naturais, do aborto espontâneo ou da intervenção para salvar a vida do bebê, sendo a manutenção da vida o objeto princípio da ciência médica. A ciência jurídica cumpre definir a licitude ou ilicitude da interrupção da gravidez, quando a sua consequência for a destruição do produto da concepção, tradicionalmente denominada aborto ou abortamento, segundo alguns. A questão para certos autores é resolvida com uma ampliação do conceito de feto dado pela medicina, entendendo-se então que a condição de feto começa no momento em que o óvulo feminino é fecundado no ventre materno e termina no momento em que ele se converte em homem, ou seja, quando começa o parto, dando lugar aos delitos próprios do homicídio. Com esse entendimento, o conceito doutrinário fundamenta-se na interrupção da gravidez em qualquer época, com a consequente destruição do produto da concepção. É a orientação da maioria dos penalistas italianos, como Antolisei, Maggiore e Panahin. Essas definições, porém, não resolvem totalmente a questão, pois, referindo-se ao processo fisiológico da gravidez, transferem a esta a problemática do início da tutela legal da vida humana e provocam um dissenso na área jurídica, considerando alguns que a gravidez se inicia no momento da concepção, ou seja, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, enquanto outros sustentam que esta somente ocorre com a nidação do óvulo fecundado no útero materno, quando o feto inicia o seu desenvolvimento. As consequências jurídicas de uma ou outra opção são bastante relevantes. Se considerarmos que as diversas práticas anticoncepcionais de uso habitual modernamente, sejam medicamentos ou dispositivos intrauterinos, podem ou impedir a ovulação, ou impedir o acesso do espermatozoide ao óvulo para a fecundação, ou atuar após a concepção, para impedir a implantação do ovo fecundado no útero, ou ainda destruí-lo após essa penetração. Alguns deles, portanto, seriam, na verdade, meios abortivos e não anticoncepcionais, se a fecundação for considerado o início da gravidez, como ocorre na ciência médica. Heleno Fragoso procurou enfrentar esse dilema, afirmando que, como a lei não o define, o aborto deve ser considerado com critérios normativos, levando-se em consideração a valorização social do fato, e conclui que o crime deve ficar restrito ao período de gravidez que se segue à nidação do óvulo fecundado no útero materno. O mesmo entendimento encontramos em Luiz Regis Prado, quando afirma que o objeto material do delito de aborto sobre o qual recai a conduta delitiva é o embrião ou feto humano vivo e já implantado no útero materno. Grande parte da doutrina manifesta-se, porém, com sentido contrário. Para José Henrique Pierangeli, por exemplo, o bem jurídico tutelado pela lei é a vida intrauterina, vida humana em formação, existente desde a fecundação do óvulo e, portanto, desde a concepção. E também para César Roberto Bittencourt, a proteção penal é dada à vida intrauterina, desde a concepção até o momento antes do início do parto. São concepções coincidentes com o ponto de vista médico a esse respeito, segundo o qual o termo inicial da gravidez é a fecundação do óvulo, sendo o seu termo final o início do parto, que se caracteriza pelo rompimento do saco amniótico. Discute-se também se o produto da concepção pode ser considerado uma pessoa, já na fase ovular, ou então na fase embrionária, ou na fetal, mas é inegável que em qualquer das suas fases não é mais uma porção do corpo da mulher, mas sim um ser com vida autônoma, embora permaneça ligado ao organismo materno em decorrência da sua própria evolução programada pela natureza.